Coisa que enche meu coração é olhar no passar dos anos e acompanhar um pouquinho e ver um pouco da vida das pessoas com quem eu tive o privilégio de conviver quando eram crianças e ensinar assim na igreja. Fico olhando para o começo do meu ministério e as crianças que sentavam comigo, e eu confesso para vocês, era mais fácil dobrar o joelho e sentar naquela época. Agora, na hora de levantar, parece que falta óleo na dobradiça. Mas enche o coração ver o que Deus vai fazendo no correr dos anos. E lembra uma coisa, se às vezes a gente fala, poxa, mas tem conceitos que são difíceis para as crianças. Desde o comecinho eu fui convencido por homens de Deus e pelo próprio Senhor de que a minha compreensão do Evangelho e a sua provavelmente não é tão superior assim à das crianças, e Deus ainda assim se digna a falar conosco. Mas como eu falei com eles, o tema é transformação. Domingo passado eu falei sobre o fato de que é na interioridade nossa que Deus estabelece algumas questões e alguns princípios relacionados à piedade e à prática da justiça. Eu quero dar um passo atrás e voltar para a passagem que antecede aquela que eu preguei no domingo passado, que é onde Jesus vai estabelecer as regras, ele vai fazer a constituição, os princípios básicos da cultura do reino. Cultura ou contracultura, na verdade, porque ela é uma cultura, a cultura do reino de Deus, que começa no coração. Mas ela é uma contracultura se você levar em conta tudo aquilo que é intuitivo, instintivo, aquilo que nós conhecemos nas nossas vidas. Nós vivemos num mundo que vai numa certa direção. E o desafio que Deus nos dá é nadarmos contra essa maré, contra essa tendência das coisas. Nós vivemos num mundo que favorece a exterioridade e que transforma toda interioridade, luta interna nossa, em subjetividade. Deus quer que nós tenhamos objetividade relacional na nossa vida interior, e Ele quer que nós enfrentemos o mundo externo nos entendendo na posição de subjetividade. É uma inversão. E tem vários outros aspectos nos quais Ele vai fazendo essa inversão. Então, no texto de Mateus 5, nos versos 1, na verdade eu vou ler 1 a 20, é o todo, mas eu vou concentrar no 1 a 15, o que Ele faz é começar a dar alguns princípios para inaugurar uma nova forma de pensar, diferente, na qual o interior vem primeiro, na qual substância é mais importante do que ótica. Eu não sei quantos de vocês já começaram a ouvir o termo, mas pode ir se preparando, pode escrever no caderninho, porque daqui a pouco vocês vão estar ouvindo bastante gente dizendo que na vida política é tudo uma questão de ótica. É porque no inglês criou-se o hábito nos últimos 2 anos de discutir toda a questão de imagem política como optics. Vocês conhecem o termo spin, fazer uma virada numa história, pegar uma história que funciona num certo caminho, você vira, inventa, dá uma invertida nela para a narrativa mudar. Agora o conceito é que você não muda só a narrativa, você muda a ótica toda da coisa. Você faz uma transformação ótica, porque tudo é uma questão de imagem. Então você mexe com a ótica para a imagem ficar melhor. No marketing político, o pessoal está usando a expressão ótica, vamos mexer com a ótica da coisa. No mundo onde isso vai se tornando cada vez mais comum, Deus quer mexer com questões de raiz, com questões de base. E eu não sei se vocês sabem, mas todo mundo adoraria mudar a humanidade. Tolstói disse assim, todos querem mudar a humanidade inteira, só não querem mudar a si mesmos. Mas a transformação da humanidade depende da transformação de indivíduos. O crescimento da igreja depende do crescimento de indivíduos. A luz que deve brilhar por nosso intermédio depende das transformações que acontecerem, onde o reino começa, que é no nosso coração. Abra a sua Bíblia e vamos ler então. Evangelho de Mateus, versículo 5.
Desculpa, capítulo 5, versículo 1, capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vou parar por aqui, depois eu continuo a partir do 17. Vamos primeiro lidar com algumas coisas simples quanto ao texto. Primeiro, a tendência nossa é ler as bem-aventuranças, cada hora que fala bem-aventurado, bem-aventurado, como uma itemização. Se fosse uma apresentação de PowerPoint, cada uma delas seria uma bolinha, ou uma setinha, ou alguma coisa. Como se cada uma das bem-aventuranças estivesse ali igual às outras, numa sequência. Então você conta quais são as bem-aventuranças. Pode ser, eu acho que não. Por razões relacionadas ao próprio texto, a forma como o texto está escrito, eu tenho a impressão de que a primeira, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, é o cabeçalho de todas as outras. De que todas as outras bem-aventuranças que vêm na sequência estão subordinadas ou estão dentro dessa ideia dos humildes de espírito. Então, aquele que é humilde de espírito, ele chora, mas ele vai ser consolado. Ele é manso e assim ele herda a terra. Ele tem fome e sede de justiça, ele vai ser saciado. Ele é misericordioso e assim ele vai alcançar misericórdia. Ele é limpo de coração, então ele vai conseguir ver a Deus. E daí em diante, vocês pegam a ideia. Essa é a primeira coisa. A segunda é que é muito interessante que ele está falando de atitudes internas do coração e logo depois, como eu falei na semana passada, ele vai especificamente dizer, não pratique a sua justiça para fora, para os outros verem, mas faça isso em silêncio. E não pratique a sua piedade só para mostrar para os outros, mas tenha um coração realmente transformado. Mas ele vai fazer isso porque onde ele começou aqui, ele diz que os outros vejam a sua luz. Sintam o seu sabor. Só que isso precisa ser corrigido e explicado para a gente nunca pensar que nós somos a luz dos homens e o sal da terra no sentido de que a nossa grandeza de alguma forma traz glória a Deus. Porque ela não traz. Na verdade, é a nossa transformação em pessoas que vivem por uma regra diferente é que muda esse mundo, é que transforma esse mundo e confronta esse mundo com uma realidade que ele ainda não conhece. Então vamos lá, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que isso significa? Significa, eu entendo, em primeiro lugar, saber que nesse mundo eu gemo e choro. Significa entender que as coisas não estão do jeito que deveriam estar. E significa saber disso e acreditar nisso sem atribuir a Deus a culpa.
Ora, Jesus está falando para os discípulos dele num contexto onde os religiosos do tempo dele estão todos lá dizendo: quem é justo e tem as mãos limpas e serve a Deus, precisa viver uma vida só de riso e só de alegria. Parece que eles não liam na própria lei e nos profetas a ideia de que Jesus, que viria, que eles não chamariam de Jesus, o grande Messias, seria um servo sofredor, como diz Isaías. Eles não entendiam nos profetas menores que a própria nação de Israel tinha uma vocação que incluía sim alegria, mas a sua glória era mostrada de forma mais completa no meio dos sofrimentos. Isso é muito apropriado para uma época na qual nós somos muito parecidos com os romanos desse tempo, até do que com os judeus. E nós equiparamos prazer e alegria com plenitude de vida. E nós pensamos: o que você quer da vida? Não quero chorar. Mas como não chorar num mundo que está de cabeça para baixo? Como não chorar num mundo onde as coisas acontecem do jeito que acontecem? Até a picanha da gente estragaram. E aí tudo que precisava era a Helena mandar um e-mail para provar que também não adianta ser vegetariano, né? Helena, tá aí, tá. Eu vi as pombas lá sendo destruídas na cevada, falei, pronto. Como não chorar num mundo onde pessoas são tratadas como bicho, abusadas, mortas e manipuladas? Como não chorar num mundo que chama a mentira de verdade e a verdade de mentira? Bem-aventurados também os mansos. Parte de ser humilde de espírito é ser manso. O que significa manso? Domesticado? É isso? Não. Alguém sabe quem foi o homem que a Bíblia chamou de o homem mais manso na face da terra? Moisés. Vamos ver qual é a mansidão dele. Moisés viu alguém dando chibatada no povo dele, alguém que nem sabia que ele pertencia àquele povo, alguém que nem sabia que ele tinha qualquer coisa a ver com aquilo, e ele resolveu o problema como? Matando numa paulada. Na verdade, numa abraçada. Moisés pegou as tábuas da lei, escritas com o dedo de Deus, e veio descendo da montanha todo feliz. Finalmente Deus nos deu uma lei para o nosso povo. Nós vamos ter uma lei. E ele olhou e viu o povo fazendo um bacanal idólatra. Sabe o que ele fez? Ele pegou aquelas pedras que Deus tinha entalhado e pá, no chão e arrebentou. Não é um cara domesticado, certo? E Jesus? Jesus chegou no templo, viu a palhaçada que estava acontecendo lá dentro, ele sentou e fez com as mãos, teceu, pegou cordas e fez um chicote. E entrou com aquele chicote lá dentro e botou todo mundo para correr. E Jesus é o manso. Mansidão não significa a fleuma que a gente hoje quer pensar que é. Mansidão significa ser forte e abrir mão do direito. Mansidão é coisa para gente forte aqui dentro. Porque mansidão é abrir mão do julgamento, é abrir mão da vontade que todos nós temos de nos colocar na posição de Deus e emitir os nossos vereditos e editos na vida e humildemente dizer, eu entrego nas mãos de Deus. Agir quando é preciso, como todos esses exemplos que eu dei foram de ação,
Mas a mansidão, ela não tem a ver com ação ou inação. Ela tem a ver com a postura do coração de entender que eu abro mão da minha autojustiça para esperar uma justiça maior, que é a de Deus. É lógico que em cumprimento à justiça de Deus eu faço o que Ele mandar. Se precisar, eu faço. Por exemplo, o próximo versículo explica exatamente isso. Se você tem fome e sede de justiça, você é abençoado. Só para saber, bem-aventurado quer dizer abençoado. Você é abençoado se você tem fome e sede de justiça, porque Deus vai saciar. Note que qualquer uma dessas bem-aventuranças, tirada fora do contexto e do fluxo das outras, ela pode ser distorcida facilmente, mas é quando elas se completam que elas cercam um território todo. Porque ele continua e diz assim, os misericordiosos, porque vão ter vão alcançar misericórdia, os limpos de coração, porque verão a Deus, e os pacificadores, porque vão ser chamados filhos de Deus. O que é um pacificador? É o deixa disso? Vocês realmente acham que, do ponto de vista dessa cultura do reino que ele está estabelecendo, pacificador é o deixa disso? Jesus chegou para Deus o Pai e disse, Pai, fica bravo com eles não, deixa disso. Não, chegou e disse, eu dou minha vida para pagar o preço, porque a dívida é real. Pacificador significa aquele que estabelece a paz. O nosso pacificador é Jesus Cristo, que pagou com o sangue para que tivéssemos paz com Deus. Mas Deus nos chama para sermos instrumentos de paz nesse mundo. Ora, às vezes isso significa morrer pela paz, às vezes isso significa agir de forma radical e drástica pela paz. Teólogo alemão, lecionava nos Estados Unidos, era originário da Alemanha, quando Hitler tornou-se chanceler da Alemanha e as coisas ficaram mais graves, ele voltou para a Alemanha. E todo mundo disse, Dietrich, você é louco. Você está voltando para a Alemanha no momento em que tudo vai piorar. Ele disse, eu não posso ficar quieto aqui e não fazer nada. Aí ele se envolveu numa tentativa de assassinar Hitler. Operação Valkyria. Vocês já devem ter visto o filme. O de óculos lá é o teólogo, Dietrich Bonhoeffer. E perguntaram para ele, mas você não é um pacifista? Você não é um... E a resposta dele é muito reveladora. Ele disse assim, quando você vê um louco dirigindo um ônibus na direção de uma calçada cheia de gente, quem é o amante da paz? Aquele que não faz nada e depois corre para tentar ajudar quem ficou ferido? Ou quem fizer o que for preciso para impedir que esse motorista chegue lá? Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que produzirem a verdadeira paz, porque esses serão chamados filhos de Deus. E os perseguidos, porque quando alguém é perseguido pela justiça, é injuriado, então deve haver grande alegria, porque é grande o galardão. Porque esse mundo precisa ver. Esse mundo precisa ver que a transformação que Deus faz é real. Bom, eu disse que ia continuar lendo. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, ele será considerado grande no reino dos céus, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ele começa a falar isso daí, porque no ensino dele, ao mesmo tempo que ele está dando as bem-aventuranças e propondo uma mudança radical daquilo que os judeus estavam acostumados, ele continua e ele começa a dar especificamente
as viradas que vão acontecer. Ele diz, ouviste o que fora dito, eu, porém, vos digo. No passado, foi pedido de vocês X, eu vou pedir bem mais. A gente tem dificuldade de entender essa relação entre a lei e o que agora ele está exigindo. A gente tende a pensar, bom, ele está dando uma nova regra de vida. E quando eu chamo de contracultura, pode parecer que ele está, de fato, trazendo uma inovação, mas ele não está, ele está falando assim, antes o que era pedido de vocês era o mínimo, era o piso. E foi provado que vocês não conseguiam fazer nem o piso. Agora eu estou trazendo para vocês uma nova proposta. Eu quero o teto. Antes é assim. Ama o teu próximo. E o inimigo você pode repudiar. Isso era o piso, agora é o teto. Ame até o teu inimigo. Como Jesus está trabalhando nessa direção, ele explica para os discípulos, não só quanto à possibilidade real que existe de perseguição, mas ele vai além e ele diz, e saibam que eu não estou propondo o fim do que veio antes, e sim o cumprimento do que veio antes. Eu estou estabelecendo para vocês uma lei maior. É uma contracultura no sentido desse mundo, mas é de continuidade plena e expansão, de novo, do que antes era uma lei externa, para o que agora será uma lei interna. Ele continua, ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Interessante, né? Essa é a reversão que ele faz. Eu não vou continuar por aí, porque isso é outro sermão. Mas essa é a inversão, reversão não, a inversão que ele faz. O que acontece é que quando nós olhamos para a vida sem o, vamos dizer assim, para a vida normal, sem pensar em termos de religião, de evangelho e tudo isso daí, a dicotomia básica que a gente faz entre vida de fé e vida normal faz com que a gente olhe para esse mundo e tenha expectativas de que tudo seja mudado e tudo seja transformado. Quem aqui não gostaria de viver num país com um governo diferente? Não é bom? E não é bom que a gente tenha uns paladinos que vão lutar para, de alguma forma, tentar trazer a justiça aos corruptos? Alguém, os nossos heróis em cavalo branco, vestidos de armadura, que vão lutar por nós para tirar a corrupção e extinguir a corrupção desse país? Não existe isso. É necessário lutar pela justiça nesse país, mas a transformação desse país não vai acontecer por causa do excelente trabalho que Deltan e companhia e Moro e outros fizerem. O trabalho deles é importante, mas o nosso irmão Deltan falou o quê 2 dias atrás? Não pensem que a Lava Jato vai limpar o país. Essa transformação é uma transformação que precisa acontecer com todo o povo. Porque o quê? Vocês acham que o problema nosso são políticos corruptos? Não, o problema nosso é bem mais complexo. Senão os políticos corruptos nunca tinham chegado lá. Ou a nossa nação é uma nação de inocentes. O problema é estrutural. Nós temos uma estrutura errada, uma forma de ver governo errado. A gente investe o governo com um monte de expectativas. Qual de vocês não queria ver um Brasil diferente? Eu queria. Eu queria ver um Brasil onde a gente não tem corrupção, não só porque caça corrupto e põe na cadeia, mas porque a nossa cultura é transformada no ponto onde nós também passamos a não ser coniventes, passamos a achar aquilo feio e ensinar isso para as crianças. Mas não tem nenhuma mudança estrutural, política que você possa fazer que vá realmente transformar com profundidade o Brasil. Não adianta.
Tá, eu não vou mudar o Brasil, então. Eu queria mudar as comunidades nas quais eu convivo. Qual de nós não queria uma igreja diferente também? Vamos ver se a gente consegue mudar a igreja para fazer ela ser melhor? E cada um tem sua perspectiva, né? Eu, como pastor e pregador, queria mudar vocês. O problema é claro, eu preciso mudar vocês. Do mesmo jeito que eu preciso mudar Daniel e Rafael, eu preciso mudar a Adriana, eu preciso mudar pastor Vadislau e Dona Bete. Eu preciso mudar todo mundo lá no Mackenzie. Me dá um trabalho doido. Eu preciso mudar. E é fácil eu perder de vista que Jesus chega e fala, está no seu coração. Eu falei a semana passada, se o reino começa aqui, então as transformações vão ter que começar aqui. Quais são essas transformações? Vamos tentar olhar um pouquinho para aquilo que a gente conhece sobre as bases nas quais Deus está construindo o seu reino aqui na terra. Qual é a primeira transformação que foi demandada para que Deus pudesse construir o seu reino? Qual foi a primeira exigência para que Deus começasse esse trabalho de construir para si um povo? A primeira transformação não foi em você, não foi nos outros, foi em Deus. Deus escolheu olhar para a gente de uma forma diferente. Quando? Desde antes da fundação do mundo. Por quê? Porque preparava para si um povo de propriedade exclusiva. Um povo que Deus queria olhar para eles e ver o que eles vão se tornar. Ele não queria olhar para essas pessoas e pensar o que ela já conseguiu até agora. Ele não queria olhar e pensar qual tamanho ela tem agora. Ele queria olhar e medir pela potencialidade aquilo que eles serão. Não é nem pela potencialidade, isso tá errado falar assim. Porque nós ainda hoje conseguimos contemplar os outros pela potencialidade, né? A gente trata um príncipe com dignidade, mesmo que ele não tenha assumido o trono, se ele tiver boas chances de assumir o trono, né? Mas Deus mudou. Desde o começo, Ele nos olhou de uma forma que não condiz com o que os outros veem, com o que nós mesmos vemos. Nós estamos acostumados com a nossa prisão dos velhos caminhos. E nós olhamos no espelho e vemos uma coisa. Deus não vê a mesma coisa quando olha no espelho. E entender que Deus tem uma perspectiva diferente a nosso respeito deveria produzir em nós uma mudança profunda. Porque quando Deus olha para mim no espelho, Ele vê a imagem de Cristo sobreimposta a mim. Ele vê o que eu vou ser, não pelas potencialidades que eu tenho de forma autônoma. Ele vê o que eu serei em Cristo. Ele me olha diferente. Só o bobo aqui continua vendo só o que é triste, só o que é ruim. Porque Ele me olha com os olhos de quem um dia vai dizer, servo bom e fiel, filho amado. Não porque meus méritos dizem isso, nunca vão dizer. Mas porque Ele me olha pelos olhos de Cristo. Tem uma segunda transformação que acontece, que eu preciso entender na forma como Deus olha para mim e lida comigo. Eu chamaria isso de efeito anti-Gabriela. Não, a contracultura é o efeito anti-Gabriela. Qual que é a regra da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Certo? Nós estamos acostumados a falar a respeito de nós mesmos como se não fôssemos pessoas em fluxo. Eu sou. Mas nem as células do seu corpo são as mesmas. Periodicamente elas são todas renovadas. Sua cabeça muda, nós somos pessoas que vivem e experimentam fluxo. Talvez por isso que a gente anseia tanto por algumas âncoras que transcendam a nossa situação de fluxo. Nós olhamos para nós mesmos como se nós fôssemos pessoas difíceis de mudar e como se nós fôssemos alguém que pode dizer, eu sou. Então, deixa eu botar uma coisa na sua cabeça. Nenhum de nós é.
Deus é o único que diz eu sou. Nós estamos nos tornando. Nós somos pessoas que Deus quer que sejam maleáveis, transformáveis. Deus me olhava como inimigo, me olha como amigo por causa de Cristo. Ou deveria me olhar como inimigo, me olha como amigo por causa de Cristo. Eu tenho tendências profundas reacionárias, e vocês também. Reacionário num sentido bem mais profundo do que o político. Daquela pessoa que reage a qualquer impulso de transformação e quer manter o seu estado aparentemente de conforto. Não é bem porque a gente acha que está bom do jeito que está, é porque a gente tem medo de piorar, de doer mais. Mas Deus olha para nós e vê pessoas que podem ser transformadas e que serão. Porque Ele olha para mim e Ele vê o que eu sou em Cristo. E aí Ele me ensina que eu posso me tornar aquilo de verdade. Que não tem ótica, jogo de ótica, de imagem nisso daí. Que é real, Ele fala, a transformação pode acontecer. E isso provoca uma profunda transformação em como eu deveria olhar para mim mesmo e para vocês. Daquela suspeição ou sentimento acusatório de pessoas que são motivadas por medo e culpa, vergonha. Sabe como que chama, em vários círculos psicológicos, aquilo que nos move a agir para tentar cobrir a própria vergonha? Em círculos acadêmicos é chamado motivações folha de figueira. Sabe por quê, né? Quando Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram? Vão cobrir a nudez com folha de figueira, porque eu estou com muita vergonha. E desde lá a gente tenta cobrir a nossa vergonha com folha de figueira. Dá certo? Senhores e senhoras, quanto que os senhores confiariam numa tanguinha feita de folhas de figueira para esconder as vergonhas? Não dá, não esconde. Deus quer que a gente mude a nossa visão, a nosso próprio respeito de pessoas que são e sabem condenáveis, menos do que deviam ser. Bilac, que vocês sabem que eu gosto muito da poesia dele, mas talvez pelo realismo com o qual ele enfrenta a sua condição de caído, num dos seus poemas, chama Maldição, e ele começa dizendo assim, por 20 anos, ele fez com 20 anos de idade esse poema, por 20 anos deixei dormir nessa furna escura a minha maldição, hoje minha alma se abrirá em torrentes de cólera e loucura, e ele começa a amaldiçoar os breves 20 anos de vida dele. E no finalzinho ele fala, maldito sobretudo pela tristeza que tenho sido e pelo esplendor que deixei de ser. Que triste, que cacetada, falar isso a seu próprio respeito. Mas todos nós vivemos um pouco disso. A gente não gosta de admitir, está tudo bem, está tudo legal, eu sou feliz, eu preciso me manter em movimento para não distrair. Mas eu sei que todos nós experimentamos momentos nos quais a gente diz, eu não presto mesmo. E Deus quer transformar a nossa autopercepção de pessoas que vivem escravizadas por esses sentimentos de medo e de culpa para pessoas que se consideram bem-aventuradas. Ele não quer que eu vire na presença dele e diga, eu sou bonzão. Ele quer que eu diga como eu sou abençoado por Deus. Não vem de mim, veio de fora, é Ele que dá. Mas já pensou que é viver a vida se sentindo um abençoado e não um amaldiçoado? Pensa no terror de Caim, depois de ter matado seu irmão, quando Deus coloca uma marca nele, ele fala, todo mundo que me vê vai querer me matar, eu sou um amaldiçoado. E Deus vira e fala, e ninguém vai poder te matar, não vou deixar te matarem. Imagina o terror de viver como um amaldiçoado, marcado.
Deus quer que nós vivamos e experimentemos a nossa vida como pessoas que são abençoadas. Ter a ousadia, a tranquilidade para dizer, eu não quero viver a minha vida como uma pessoa amaldiçoada. Eu sou abençoado por Deus. Bem diferente de falar, moro num país abençoado por Deus, viu? É entender-se abençoado quando eu sofro. É entender-se abençoado quando eu pago o preço de me interessar pela justiça e de não fechar os olhos contra a injustiça. É me sentir abençoado quando eu pago o preço de ser honesto numa situação onde os desonestos parecem ganhar todas. É me sentir abençoado quando os outros cuspirem na minha cara, porque pelo menos não sou eu que estou cuspindo na deles. É me sentir abençoado por saber que podem me tirar tudo o que eu aparentemente tenho na terra, mas ninguém tira aquilo que o meu Deus deu. De saber que Ele é que dá e toma para o meu bem, como diz aquele cântico que a gente canta tantas vezes. E se sentir abençoado, até mesmo num mundo onde é cheio de espinho e a gente não entende de vez em quando esses espinhos. Mas também é uma transformação de achar que eu estou ok do jeito que estou, para entender que eu estou ok diante de Deus, que eu estou em paz com Deus, que eu sou abençoado por Ele, mas ansiar profundamente para o dia em que eu vou poder dizer, já não sou mais eu não sou mais aquilo. Ter um anseio profundo que me move para frente o tempo inteiro, esperando o dia de dizer, eu não sou mais aquilo. Agostinho narra na sua linda autobiografia, ou reflexão biográfica, As Confissões de Santo Agostinho, e ele conta a história de que ele viveu uma vida bem devassa, sabe? Bem devassa mesmo. E é devassa, assim, no Império Romano Tardio. Então, provavelmente deixaria corado até as pessoas mais liberais hoje no nosso dia. E Santo Agostinho gostava muito de algumas coisas. E uma delas é ilustrado pela célebre frase dele, Senhor, dá-me a castidade, mas ainda não. Era famoso por ter dito isso quando jovem, quando ele começou a pensar a respeito da fé, mas ainda não tinha se resolvido, ele tem essa frase aí, bem célebre. Depois, de fato, ele passou a viver uma vida casta diante de Deus. Mas, durante o período de mais debauchério que ele experimentou, ele tinha uma mulher em particular, era uma mulher da vida, numa das cidades onde ele frequentava, e com quem ele viveu grandes aventuras. E diz a tradição que, uma vez, ele estava de volta em Tagaste, na cidade, e passando na rua, e ele já tinha se convertido, já tinha se tornado um homem de Deus, ele era um bispo agora, e ele estava passando na rua, e ele ouviu, Agostinho, Agostinho! E ele parou, e essa mulher veio correndo, o abraçou e disse, Agostinho, sou eu! E ele olhou para ela e falou, mas eu não sou mais eu. O que ele quis dizer, eu não sou mais aquele. Nós precisamos entender que a transformação de como Deus nos vê produz em nós a libertação, para não me sentir esmagado pelo medo e pela culpa, mas ao mesmo tempo de nunca descansar naquilo que eu estou fazendo e vivendo e sendo nesse momento, de ansiar por mais bem-aventurança. Eu sou abençoado e quero responder a essa bênção que Deus dá e ansiar mais e mais por ela. Eu quero mais desse reino, porque esse reino é mais real e mais concreto. Porque o que isso produz é uma transformação de propósito de vida. E no final das contas, tem tudo a ver com isso.
Onde é que eu quero chegar? O que eu quero produzir? Para que minha vida caminha? E hoje, muitas vezes, até quando a gente acha que tem alvos bons, coisas boas, eu quero produzir, eu quero dar condições para minha família, eu quero trabalhar, eu quero ter sobejo para poder ajudar os outros também quando quiser, quero viver uma vida boa, mas quero ser generoso, eu quero ver minha nação melhor, eu quero ver minha cidade melhor, eu quero ajudar a cuidar de quem precisa, e eu quero viver alegremente, eu quero experimentar todas essas coisas boas. A nossa estratégia é sempre uma estratégia, como eu disse no começo, e a gente volta ao círculo inteiro, de querer mudar os outros, e as circunstâncias, e as situações. Vou te dizer uma coisa, circunstâncias e situações são irrelevantes. E no sentido do que se passa no meu coração, os outros também são. Ninguém tem controle sobre o meu coração. Deus quer que eu aprenda a transformar esse coração primeiro. Esse é o propósito. Me tornar aquela pessoa que Ele já me trata como se fosse. E provar de fato, não que eu sou digno de ser abençoado, mas que tendo sido abençoado eu vou viver dignamente em relação a isso. De que eu não vou desprezar o que já foi feito por mim. Porque isso significa que eu paro de querer provar que eu estou certo, e eu paro de querer ser certo. Agora, a primeira parte é óbvio, né? É fácil entender quando um pastor vira do púlpito e fala, eu paro de querer provar que eu estou certo. Mas e quando eu falo, paro de querer ser certo? É porque, assim como eu não quero provar que eu estou certo, eu quero conseguir provar que Deus está certo por premissa e por pressuposto. Eu não estou nem tão preocupado em estar certo ou ser certo de acordo com um parâmetro meu, externo. O que importa para mim é que eu conheça Deus e seja transformado por Ele. E que eu me disponha nas mãos dEle para fazer o que Ele quer na transformação de outros. Pode parecer que aí eu estou fazendo uma distinção, ela é tênue, pode parecer que é uma distinção desnecessária. Ela não é. Porque enquanto eu achar que o propósito da minha vida é estar certo de acordo com a lei, eu ainda acho que isso é uma possibilidade. Como achavam os judeus que estavam ouvindo essa mensagem no começo. Eles achavam, não, eu tenho a lei de Moisés, isso me torna superior aos povos que não têm. E eu posso não segui-la perfeitamente, mas o mais que eu conseguir segui-la, melhor fica comprovada a minha superioridade moral. E isso gera o que na gente? Orgulho. Irônico que o orgulho já é uma prova da inferioridade moral, não é não? Se Deus é Deus, o orgulho já me coloca numa situação de desvantagem. Então não é só a questão de que eu tenho que mudar e transformar, de querer provar o meu ponto para provar o ponto de Deus, para experimentar o ponto de Deus, mas é mais que isso. Eu tenho que desencanar do legalismo que faz com que eu ache que eu preciso estar certo ou que eu preciso ser certo. Eu quero ser o que Deus quer que eu seja, e isso é certo para mim. O mesmo Agostinho que eu citei dizia, Senhor, diga-me o que queres e queiras tu o que quiseres. Isso é diferente de dizer, eu quero passar o teste da justiça meu. Não, eu sou bem-aventurado, porque Deus está me transformando. E o que eu quero ser é o que Ele quiser que eu seja. E a transformação que eu quero na minha vida é aquela que começa no meu coração e me torna alguém maleável nas mãos de Deus. O que faz com que eu me torne forte em relação a tudo o resto. Que eu seja alguém transformável por Deus, o que me faz ser resiliente nessa vida. Num certo sentido, é incômodo, e Jesus sempre foi incômodo, balançar muito o barco da gente, né? A nossa relação com a lei, e todo ser humano, aquele que crê em Deus, aquele que não crê,
ele tem uma relação com a lei no mundo. Ele reconhece que Deus existe, ele sabe então que Deus existe, que Deus julga, que existe certo e errado. Ele diz que Deus não existe, ele escreve uma lei no próprio coração dele. Ele inventa a própria lei. Nós somos legisladores por analogia ao fato de que fomos criados à imagem e semelhança do grande legislador. Isso é muito fácil de perceber, tá? Vou dar o exemplo pueril, mas também o mais perfeito. Indinho mora na tribo de índios, não conhece nenhum branco, não conhece lei dos brancos, não conhece todos os padrões morais que a gente conhece, ele não tem acesso desse jeito. As coisas são diferentes. Mas afeto todo ser humano tem, certo? O papai dele gosta muito dele, quando ele faz lá os seus 12 aninhos de idade, o papai faz um arco pequeno para ele, que o braço dele consegue, e uma flecha, para ele aprender a caçar junto com o papai. Ele fica muito feliz com esse arco e com essa flecha, mas quando ele acorda na manhã seguinte, ele descobre que o irmão dele, que tem 13 anos de idade, é mais troncudo que ele, pegou o arco e flecha e se apropriou dele. Naquele momento ele se torna um legislador universal. Qual é a regra, a lei que ele cria no coração dele? Quem pega, gente mais forte que tira do mais fraco, para si mesmo não presta. Você pode formular do jeito que quiser, mas ele faz um julgamento, certo? Um julgamento de valor. O que acontece quando ele cresce, casa e um dia se apaixona pela esposa do vizinho dele, toma a esposa do vizinho porque o vizinho é mais fraco que ele? Que lei que condena ele? A que ele mesmo criou. Nossa situação, Machado de Assis deixa isso claro no conto A Igreja do Diabo. Nossa situação é perversa. E Deus nos tira disso. E diz, você não é legislador final. Eu sou. Para os judeus, balançar o barco ali era incômodo. Tão incômodo que Jesus foi morto por causa disso. Eles achavam que eles eram melhores que os outros. E Jesus não deixou espaço para eles se acomodarem. Se Jesus tivesse sido um Messias mais parecido com as expectativas deles, eles ficariam mais felizes. Ou não. A vida sem as demandas do Evangelho e sem a inversão de valores que o reino produz é mais feliz? Não é. Se tivesse todo mundo bem, ainda dava para ter uma discussão, mas não está. Não está. Nós temos tudo de bom. Pensa como viviam pessoas há 500 anos atrás. Condições de vida, condições de saúde, alimentos, roupa. Pensa há 1000 anos atrás. Nós temos uma situação de extremo privilégio, não é? De extremo privilégio. Qualquer um aqui vive com mais dignidade, com mais condições do que a nobreza de séculos e séculos atrás. A gente vive num mundo no qual a expectativa de vida só cresce. Se você tem menos de 25 anos de idade hoje, você faz parte do grupo onde tem quase 90% de chances que você bate 3 dígitos. Interessante isso, né? Chega a 100. Mas não está tudo ok. A gente sabe disso. E muitas vezes a tendência é dizer, não balança o barco, não me atrapalha. O 1800 e próximo do final do século XIX, o Duque de Cambridge ficou famoso, e tem uma frase dele que é repetida muito em discussões de mundo corporativo e tudo, porque ele dizia assim, qualquer mudança, qualquer hora ou por qualquer razão deve ser resistida.
Não quero mudar. Gabriela mesmo. Mas o que Jesus fala ali no Sermão da Montanha é apontar uma contracultura, algo contraintuitivo, que diz, eu vou virar as regras do jogo já, à luz daquilo que vai ser a realidade maior e aquela que vem pela frente. O apóstolo Paulo expressa isso dizendo, passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. O que eu digo para vocês? O Evangelho nos apresenta com uma possibilidade de experimentar realidade, de experimentar transformação e de experimentar não a ausência de tensões ou de conflito, mas uma esperança verdadeira. As outras alternativas e a rejeição do Evangelho podem, em alguns momentos e em alguns contextos, parecer algo suficiente. Mas eu te garanto, é o alívio que você tem quando você usa um paliativo, quando você usa uma droga que trabalha nos sintomas. É temporário e passageiro e não esconde o que se passa no coração. Mas a promessa de Jesus de bem-aventurança, essa vira um testemunho em si mesma. E nós deveríamos ser reconhecidos por esse mundo como pessoas que experimentam o que significa ser amado, amar com Deus e traduzido no relacionamento uns com os outros. É por isso que Jesus vira e fala assim, porque vocês são o sal da terra. E esse sal não pode perder o sabor. Porque se ele perder o sabor, como é que vai ficar? Não serve para nada, exceto para ser jogado no chão e pisado. Vocês são a luz desse mundo. Uma cidade plantada no topo de um monte não pode ser escondida. E ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um pote ou debaixo de uma cama. Pelo contrário, você acende e bota no lugar mais alto para que ela dê luz para todos. Assim brilha a nossa luz diante dos homens, que não é luz própria. Pega isso. Não é luz própria. Nenhum de nós é estrela. É reflexo daquele que é o sol, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Dá-nos viver e experimentar de fato, Senhor, a libertação que vem de nos conhecermos na Tua presença, como somos conhecidos por Ti. E dá que isso nos mova e nos transforme, para que o mundo seja transformado, não pelo nosso esforço, mas que o brilho da Tua luz em nós clareie os caminhos. Para que o mundo seja preservado, não pelos nossos esforços, mas porque a ação do Teu Espírito em nós nos ensine a agirmos como o sal, preservando e dando o seu realce e destaque dos sabores. Dá que como igreja isso seja a nossa identidade, a nossa paixão. Em nome de Jesus. Amém.